Olá, turma. Então, agora a gente vai acessar a parte 3 dessa aula, em que a gente vai, a última parte, em que a gente vai ter acesso, né, vai entender agora como implementar esses conceitos de tabela de dispersão, tratamento de colisão em Python, né? Então, agora vamos dar início à nossa parte 3. Bom, então a gente pode, pensando em Python, a gente pode implementar a nossa tabela de dispersão, né, a nossa tabela hash, como uma estrutura de dados conhecida como dicionário. Então, podemos representar ela por meio dessa estrutura. Para isso, então, nós vamos precisar do par chave-valor, né, para poder indicar ou construir o nosso dicionário, ou utilizando as variáveis que a gente determinou, né, o K está associado à chave e o V está associado ao valor. Então, esses dois valores, né, eles podem ser de qualquer tipo, para a gente utilizar essa estrutura de dados. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma tabela com m igual a 3, ou seja, tamanho 3, então a nossa tabela, a gente cria ela em Python dessa maneira, o nome da nossa variável, né, atribuindo, e aí a gente utiliza aqui, por exemplo, esse símbolo para poder indicar que a gente vai criar um conjunto de elementos que são K e V, né, um conjunto de elementos que são chave e valor, e aí então a gente separa esses pares por vírgula para indicar cada uma das posições da nossa tabela, né? Então, por exemplo, eu tenho K1, né, associado a V1, então a gente coloca esses dois pontos aqui para poder separar isso, né? O que é chave e o que é valor, né? E a gente tem a vírgula. Agora a gente vai para a próxima posição. A posição K está associada ao valor V, né? E aí, indo para a próxima posição, a gente tem a posição K associada ao valor V, né? Então, dessa maneira, em Python, a gente consegue criar esse dicionário, certo? Então, um exemplo, né, de como fazer isso. Por exemplo, criar com que as chaves da minha tabela de tamanho 3 sejam os termos A, B e C. Então, agora eu vou acessar as posições, não mais como um inteiro, como a gente fazia lá em vetor. O vetor na posição 0, o vetor na posição 1. Agora, aqui a gente vai acessar a nossa tabela na posição A, na posição B, na posição C. E esse 2.0 aqui está indicando que é o valor que eu vou ter dentro dessa posição A, dentro da posição B e dentro da posição C. Então, fazendo esse processo, a gente vai criar exatamente essa tabela aqui, em que eu tenho essa tabela de tamanho 3, que a posição A tem aqui o valor 0, a posição B tem o valor 0 e a posição C tem o valor 0. E como que eu faço para poder acessar uma posição dessa tabela? Bom, é só saber tabela na posição da chave, né? No caso aqui, como as nossas chaves são letras, né, de A até B até C, então se eu quiser acessar essa posição B aqui, basta fazer tabela na posição B, e aí então eu tenho acesso a essa posição, e se eu quiser atribuir o valor 1, significa então que a gente vai fazer isso. E aí então agora a gente vai ter a nossa tabela dessa forma. A posição A continua com 0, só que agora a B, né, mudou de 0 para 1. Por meio desse comando que a gente acessou aquela posição B da tabela e modificou esse número aí. Uma outra forma de criar esse dicionário também é com a palavra reservada de parênteses, né? E a gente utiliza, em vez de 2 pontos, utiliza o igual para poder indicar que aquela chave, e nesse caso essas chaves aqui, ó, tem que ter um padrão de nome de variável. Então, o padrão de declaração de nome de variável nessas linguagens são sempre comuns, né? É igual a do C. Você não pode começar com número, não pode ter acento, caracteres especiais, não pode ter espaços. Então, é essa a estratégia para a gente poder definir isso. E aqui eu tenho um exemplo, né, de como a gente pode acessar essa implementação, né? Eu vou apresentar para vocês aqui Python Tutor, que é um ambiente bem interessante para começar a aprender, né, Python, principalmente porque ele tem essa interface gráfica aqui que mostra para a gente a estrutura da memória, né, do computador com relação às variáveis ou o que a gente está criando, né? Então, fazendo como no exemplo do slide ali, nessa linha 1, o que eu estou fazendo então se eu clicar aqui em Edit Code, ele vai abrir a gente para editar, né? Mas visualizando aqui, a gente consegue executar cada passo da nossa linha. Então, nesse primeiro passo aqui, a gente vai criar essa tabela que eu tenho a posição A, o valor 0, a posição B, o valor 0, a posição C, o valor 0, né? Então, a gente criou aqui o nosso objeto, que é uma tabela que nessa posição eu tenho o valor 0, nessa posição eu tenho o valor 0 e nessa posição eu tenho o valor 0. Né? Isso aí está associado, então, à nossa variável tabela. Se eu mandar imprimir, ele vai mostrar para a gente aqui a nossa tabela. Se eu quiser acessar uma posição dessa tabela, quero acessar a posição B, ou seja, acessar essa posição e pegar o valor que está aqui dentro e atribuir uma variável x. Então, a gente vai ter que a nossa variável x aqui vai estar com o valor 0. E acessar essa tabela na posição B e atribuir o valor 1. Então, quero acessar essa posição B e atribuir o valor 1. E então, agora aqui na nossa tabela, a gente vai ter esse valor 1. Então, agora aqui a gente consegue acessar a nossa tabela por meio dessas chaves aqui.
né? Então, dessa maneira, a gente pode agora construir a nossa tabela de qualquer tamanho, não usar exclusivamente os valores inteiros de 0 a -1, n-1, para simplesmente utilizar esses números como chaves, né? Agora, a gente pode criar funções que podem gerar qualquer outra coisa. Se ela gerar caracteres, símbolos, strings, né? A gente pode utilizar isso aí para poder gerar diferentes valores que sejam diferentes valores de 0 a 1. Né? A gente poder utilizar isso para associar a posições da nossa tabela, beleza? Então, nesse código aqui, né? Então, a gente acessou ali para poder ter acesso àquele ambiente do Python Tutor para ver a implementação disso. E ali, então, né, vocês podem brincar para poder testar, acessar outras posições, ver o que acontece quando a gente quer manipular essa estrutura de dados aí. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos, então, criar agora, né, uma tabela de tamanho 5 para poder armazenar esses valores, o 12, 13, 14, 17, que é alguns exemplos que a gente viu que ocasiona colisão com esse elemento 17 aqui. Se a gente usar a função, vamos usar o método da divisão, né, como função de dispersão. Então, o que a gente vai fazer? Criar a tabela, inicializar essas posições com vazio. E aí, para isso, a gente precisa saber o que é uma posição vazia. É que tem um valor 0, que tem um valor -1, que tem um valor none, que teria um valor vazio, né, que significa nada. Né? Então, a gente pode ter diversos códigos para representar o que seria o vazio na nossa tabela. Então, por exemplo, vamos usar aqui esse valor none, né, que é um valor reservado na linguagem Python. Em outras linguagens seriam outros nomes, né? Null, por exemplo, void em C, null em Java. Cada linguagem tem a seu próprio valor. Bom, uma vez que a gente criou e inicializou nossa tabela, então agora a gente vai criar a nossa função de dispersão. Né? Vamos então trabalhar com o método da divisão. A função de dispersão é justamente esse cálculo aqui. E para cada elemento, para cada dado que a gente quiser inserir, a gente então tem que chamar essa função de dispersão para poder encontrar essa chave. E aí inserir esse elemento nessa chave, na posição da tabela. Né? Então, antes de inserir, a gente tem que verificar que não tem colisão. Né? Mas como que a gente pode saber que tem colisão? Né? Então, se a gente acessar a tabela naquela posição que a função de dispersão nos deu, como que a gente vai saber se aquilo ali está preenchida ou não? Né? Então, a gente precisa usar o que a gente representou aqui como vazio. Certo? A gente vai comparar. Então, no nosso caso, como é none, a gente então vai verificar essa aqui é a condição para poder saber se a nossa tabela está vazia, tem disposição disponível. Se tiver none, então por isso que a gente precisa inicializar a nossa tabela com esse código, vamos assim dizer, né, de vazio. E aqui a gente tem um exemplo, né, naquele mesmo ambiente do Python Tutor, em que eu tenho essa tabela vazia. Se a gente determinar que o tamanho da nossa tabela tem tamanho m igual a 5, então o que a gente vai fazer é criar aqui, por meio dessa variável range, né, dessa função range, gerar valores de 0 até m-1, e para cada valor desse range de 0 a -1, a gente vai associar a essa variável chave. Então, o que a gente vai fazer? Associar a tabela na posição chave. Né? Então, isso vai permitir que a nossa estrutura de dados vá criando esses índices, que é o 0, que é o 1, que é o 2, que é o 3 e que é o 4, né? Para poder permitir que a gente coloque aí o valor none. Né? Então, a gente tem o valor none em cada uma dessas posições aí da nossa tabela. Então, a gente poderia fazer dessa maneira. E aí, na hora de imprimir a nossa tabela, então a gente vai ver a nossa tabela inteira. Então, dessa maneira, a gente tem aí, aqui tem um código, né, que faz exatamente esse processo, né, para justamente mostrar para vocês essa tabela construída, que é exatamente essa tabela aqui. Então, tá, uma vez que a gente vai fazer essa criação, a gente pode fazer, então, isso por meio de uma função para poder criar isso, né, de maneira mais automática. A gente vai criar uma função, por exemplo, a gente cria uma função com a palavra reservada def, para criar uma função chamada cria tabela, e a gente vai passar aqui o parâmetro m, que é o tamanho da nossa tabela. Então, a gente vai criar uma variável tabela, que vai ter essa tabela inicialmente vazia, vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo, um for para poder criar essas posições na tabela e atribuindo esses valores, né, para esses elementos aí, que é o none em cada posição, e aí no final dessa função a gente vai retornar essa tabela criada. Né? E então, quando a gente chamar a nossa função, né, o que a gente vai fazer é ter uma variável t associada a essa tabela que foi criada, que é exatamente isso aqui. Vai ter uma variável t associada a essa tabela. E aí, então, a gente consegue acessar t na posição que a gente gostaria de acessar, né? No caso aqui, de acordo com o range das nossas chaves. Como as nossas chaves são números inteiros, então a gente acessa aí 1, 2, 0. Né? Se fosse strings ou caracteres, seriam exatamente esses valores aí. Então, se a gente for visualizar aqui o nosso código, a gente vai clicar aqui para entrar nesse ambiente do Python Tutor. Então, agora aqui a gente está acessando aquele link, né, que deu para a gente aí esse código aqui, que é exatamente a implementação que estava ali na imagem. Né? Então, a gente está criando uma função def, né?
chamada cria tabela, que eu vou passar o parâmetro M, e aí então o que a gente vai fazer é acessar cada uma dessas posições. Então a gente está criando a nossa função, né, cria tabela. Então agora aqui a gente vai começar o nosso programa, que vai ser a chamada para essa função, com M valendo 5. Então agora aqui a gente está dentro da nossa função cria tabela, o valor de M está igual a 5. Então agora a gente vai criar uma variável tabela que está inicialmente um dicionário vazio, né, empty dict, e então agora a gente vai percorrer esse for aqui, né? Então a gente vai ter o chave inicialmente valendo 0, e aí então o que a gente vai fazer? Criar uma tabela em que a posição 0 tenha none, né? Aí agora a nossa chave está valendo 1, então a gente podem ver que essa tabela nossa está sendo criada dinamicamente, né? Ela está sendo criada sob demanda. E aí, para cada valor de M, até M-1, a gente então criou essa tabela e agora a gente vai retornar ela para a nossa variável T. Então, voltando aqui, a gente tem a nossa variável T com essa tabela construída com as chaves são esses valores inteiros, assim como a gente teria lá em vetor, e cada posição dessa vazia, né? Cada posição dessa com none, beleza? Agora eu vou voltar para outro slide. Então, joia, então depois da gente ter acessado aqui o nosso código, né, e ter executado esse código aqui para poder fazer esse processo, então a gente chegou à conclusão da construção exatamente dessa tabela. Aqui, né, para poder então agora criar a nossa função de dispersão, né, a gente também pode utilizar uma função para isso, né? Então, como a gente quer implementar um método da divisão, a gente vai criar uma função, por exemplo, chamada dispersão, em que a gente tem que passar o dado e o M, aí, que seria o parâmetro da nossa tabela, né, que seria um parâmetro associado à nossa função da dispersão, a função do método da divisão. De modo que a gente gostaria de fazer o quê? O resto da divisão. E o resto da divisão é exatamente o porcento, o símbolo porcento, que faz aí o cálculo do resto da divisão de dado com M. E esse valor a gente vai retornar. Então, quando a gente chamar essa função de dispersão passando o valor 12 e o 5, que é o tamanho da nossa tabela, então o que a gente vai fazer é o resto da divisão de 12 por 5. E aí o resultado disso vai ser retornado para a nossa chave, que é exatamente o valor 2. Então, significa o quê? Que a posição 12 tem que estar associada, aliás, o valor 12 tem que estar associada à posição 2 da nossa tabela, né, que é a chave 2. Acessando esse código, a gente então consegue criar essa função de dispersão. Então, agora, o que a gente precisa? Então, a gente já fez a construção da tabela, uma função para criar a tabela. Agora, a gente fez a função para construir a função de dispersão. E agora, a gente precisa criar uma função que é justamente para fazer o processo de inserção. Então, o que a gente quer passar para essa função de inserção? O dado que a gente quer inserir, qual que foi a chave que a nossa função de dispersão deu para poder inserir, e aí a tabela, né? A tabela que a gente gostaria de incluir esse elemento aí. E aí, dentro desse processo de inserção, o que temos que fazer é verificar se essa tabela está vazia. Então, a gente tem que ter dentro da nossa função, a primeira coisa a ser feita é verificar se nessa posição de chave, a gente pode, então, inserir algum elemento, ou seja, se aquela posição está com none, está com vazio. Caso contrário, a gente, então, tem que falar que houve uma colisão. Então, o que a gente tem? A nossa função de inserir, né, vai passar aqui o dado, a chave e a tabela. Certo? Se essa tabela, né, na posição chave for igual a none, então significa que está desocupada, né? Está disponível essa posição. Então, basta a gente acessar essa posição e incorporar o dado ali dentro. Caso contrário, né, a gente pode imprimir uma mensagem que houve colisão desse dado nessa posição de chave, né? E dessa maneira a gente tem sinalizado ali que houve uma colisão. Então aqui um exemplo, né, de construção dessa função. Então imagine que a gente tem essa tabela que está inicialmente construída dessa maneira. Eu tenho somente a posição 0 e a 1 que estão disponíveis, as demais estão já preenchidas com os valores 12, 13 e 14. E aí, então, gostaria de inserir o 17 e uma função de dispersão falou que tem que ser na posição 2. E aí, a nossa tabela T. Então, a nossa tabela T atualmente está desse jeito. E a gente gostaria, então, de inserir o 17. E a ideia ali é inserir o 17 aqui, nessa posição. E aí, então, o que o nosso processo de inserção tem que fazer? Acessar a tabela nessa posição 2, que é exatamente essa posição 2 aqui, verificar isso aqui, o valor que tem aqui dentro é igual a none, a gente vai ver que não, é o 12, é diferente de none. Então, nesse caso, a gente não vai poder inserir e a gente sinaliza que houve aí uma colisão. Certo? Então, agora vamos visualizar esse código aqui que dá acesso a isso. Então, joia, tendo acesso aqui àquele código, né, que é justamente fazer aquele processo, né, então se a gente for executar passo a passo aqui, então o que a gente vai fazer nessa linha? Criar essa tabela, né, esse dicionário que tenha somente essas duas posições vazias e as demais, a posição 2 com valor 12, a posição 3 com valor 13 e a 4 com valor 14, então a gente tem disponível esses dois valores. E aí, dado que a gente construiu essa nossa função de inserção, se eu quiser agora passar
o valor 17 para inserir na chave 2, que alguma função de dispersão deu para a gente esse número. E aí falou para a gente tem que colocar 2 nessa tabela T. Então, o que a nossa função de inserir vai fazer o quê? Vai receber, então, o 17 na variável dado, a variável chave vai ficar com 2, e a variável tabela vai estar apontando para essa mesma tabela que o T aponta aqui. Ó. Então, ou seja, a gente está relacionado com os mesmos elementos. Então, a gente está associando aí que essa função vai ter acesso também a essa tabela. E aí, então, o que a gente vai fazer? Dado que a gente tem essa tabela, na posição 2, a gente vai verificar que o que tem ali não é none, né? Então, vai pular essa condição, vai para o else, e então o que vai ser impresso aqui na saída é exatamente o que tem aqui. O valor 17 colidiu com a posição 2. Então, a gente não pôde fazer essa inserção aí. E então, a gente tem a nossa tabela intacta. Né? A gente até poderia inserir, só que se a gente fizesse isso, a gente ia substituir esse elemento aqui e ia perder o 12. Então, nesse caso aqui, como ele já está preenchido, é melhor a gente avisar que teve colisão, não inserir, e aí, se a gente tiver alguma estratégia de tratamento de colisão, ela vai resolver isso, mas a gente não vai alterar ou apagar esse elemento aí. Deixa para a estratégia de tratamento de colisão resolver isso, beleza? E aqui, se a gente clicar em Edit Code, a gente volta exatamente para o código aqui, e aí a gente pode, nesse ambiente, alterar, e depois clicar aqui em visualizar a execução para poder alterar isso. Bom, então, até esse momento, a gente então conseguiu, né, implementar cada uma daquelas funções, uma para poder criar a tabela, outra para fazer a função de dispersão, e outra para fazer o processo de inserção. Então, agora a gente pode fazer é combinar todas essas funções para ter, né, o nosso método para poder fazer o processo de inserção com o método da divisão na nossa tabela. Né? E a gente pode até melhorar a organização desse código aí se a gente utilizar orientação a objeto, né? Que, ou seja, criar uma classe que tenha todas essas funções associadas aí à nossa tabela que a gente está criando, né? Todas elas associadas a uma determinada classe. Então, a gente teria dentro de uma classe todas as nossas funçõezinhas implementadas do que talvez dispersas em funções espalhadas pelo nosso código. E a gente poderia, então, fazer as nossas funções para criar, inserir, buscar, remover, imprimir dentro dessa tabela de dispersão. E aí, nesse sentido, a gente poderia ter esse tipo de estrutura. Então, a gente utilizaria a palavra reservada class para criar uma classe de nome hashtable, por exemplo, se a gente for usar o termo em inglês, ou tabela de dispersão mesmo, né? Então, só lembrando que a gente tem que usar nomes aqui que não envolvam acentos, caracteres especiais, e aí 2 pontos. Então, significa que isso aqui vai começar um bloco de criação de uma classe, né? E tudo que está nesse nível de indentação está associado ao que a gente tem dentro dessa classe. Então, em Python, a gente sabe que a gente tem um bloco de comandos quando essa indentação aqui está dessa forma. Então, a gente consegue diferenciar esses 2 comandos como fora da nossa classe e esses outros aqui como comandos que estão dentro da nossa classe simplesmente por conta dessa indentação. Então, aí o que a gente precisa? Criar a nossa função que vai inicializar o nosso objeto, que no caso é um de nome hashtable. Para isso, a gente precisa definir um nome específico, que é exatamente underscore aqui, 2 underscores, são 2 tracinhos aqui, né? E aqui aparece como um traço só, mas são 2 tracinhos. A palavra init, seguido de 2 tracinhos. Então, dessa maneira, a gente tem aí o método, a função geral, né, para poder inicializar qualquer objeto que a gente criar. Então, toda vez que a gente criar um objeto, ele sempre vai tentar buscar exatamente esse nome de função aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui é descrevendo como que essa função tem que trabalhar para esse nosso objeto hashtable. E aí, então, o que a gente coloca aqui em todas essas funções são essa palavra reservada self, né, que quer dizer o seguinte, ó, eu quero ter uma referência às coisas, aos objetos, aos valores que fazem parte dessa classe. Então, a gente tem que ter esse termo aí como um parâmetro de qualquer função. Né? Pelo menos esse termo tem que estar em qualquer função aí. E logo em seguida o parâmetro que a gente quer. Então, a gente quer inicializar uma tabela de tamanho m. Então, o que a gente vai ter? A gente vai então, utilizar o termo self para poder criar uma variável m, que vai receber o valor que esse mzinho está trazendo aqui para a gente. Então, eu vou criar uma variável m, que é a variável que tem acesso à classe inteira, né? E pegar esse valor que está sendo criado dessa função para poder atribuir a ela. E a mesma coisa com a variável t, né? Iniciar a nossa tabela vazia. E aí, logo aqui embaixo, a gente poderia pegar aquela função que cria a tabela e colocar todos aqueles comandos do for e tudo mais para poder fazer essa construção aqui. E aqui a gente tem esse termo PES, que é só para quando a gente só quer fazer o protótipo da função, a gente coloca esse termo PES aí. No caso, quando vocês forem fazer, aí é só eliminar esse PES aqui. E então você não implementaria. Quando você implementar a função, você não precisa desse termo. Agora, quando você deixar ela vazia, você pode colocar isso aí só para indicar o seguinte, não faz nada, ele só passa. Aí então a gente teria também a nossa função de dispersão,
Então a gente colocaria todos os comandos para fazer o cálculo da dispersão e a função de dispersão, né, que faz todo aquele processo de inserção, e dentro disso a gente chama, né, essa função de dispersão aqui, que vai retornar para a gente aí a nossa chave. Né? E então a gente teria o quê? Toda vez que a gente for chamar essa função, né, hashTable com valor 5, significa que essa função aqui vai ser chamada para criar uma tabela com valor n igual a 5, e esse t aqui vai ficar, nesse caso, vazio, porque a gente não colocou. Né? E aí, quando eu quiser chamar a função de inserção, a gente faz tabela.inserir, e então a gente tem acesso a essa função aqui, inserção, para poder inserir um elemento na nossa tabela. Certo? Então vamos olhar aqui exatamente esse exemplo, né, esse rascunho de classe, para poder visualizar a execução dele. Então, joia. Então, se a gente for clicar naquele link, vai levar para a gente exatamente esse código, né? Que a gente tem aqui as funções da nossa tabela, né? E aí, então, se a gente quiser visualizar essa execução, então a gente vai visualizar aqui a construção dessa nossa tabela. Então, a gente vai aqui para o botão Next, para poder visualizar aqui do lado, né, exatamente o processo dessa construção. Então, a gente está aqui criando a nossa tabela, né, a nossa função de inicialização. Então, vamos criar ela com o valor m igual a 5, que a gente passou como parâmetro ali, né? O valor t vai criar essa tabela vazia, e então a gente tem aqui a nossa tabela construída associada aqui a esse campo, né? Então, essa tabela tem acesso a esse campo m e a esse campo t, que é exatamente esse que a gente criou aqui com o self. Então, essa linha aqui trouxe para a gente a construção da tabela que tem essa configuração. Então, isso aqui é uma referência, uma instância para a nossa classe chamada hashTable. E agora aqui eu consigo também ter acesso, né, a todas essas funções que tem na nossa classe, tanto a função inserir. O que a gente vai fazer ali agora é acessar essa função aí. Então, isso vai fazer com que a gente caia aqui, ó, seja levado para essa função inserir. E aqui dentro da função inserir, a gente tem o valor d igual a 10, que é o que foi passado como parâmetro. E então o que a gente vai fazer é chamar a nossa função de dispersão passando esse valor. E aí, chamando essa função, a gente vai aqui agora para essa linha 8. Então, a gente está aqui na função de dispersão e eu recebi o valor 10 para essa variável d. Eu faço o cálculo da dispersão e então ele vai retornar para a gente, né, se a gente colocar a palavra return, esse valor aí. E então a gente tem o resultado obtido aqui e a gente segue com o nosso processo de inserção até concluir e finalizar aqui na linha, né, com a nossa tabela. Se a gente tiver ela construída, ela vai estar aqui, associada a essa variável t, que por enquanto está vazia, beleza? Então, joia. Então, aqui a gente teve acesso a esse código, né? Então, a gente viu, executou ele. Então, agora o que vocês precisam fazer é só implementar essas funções, combinando todos aqueles códigos, né? E colocando eles aqui. E a gente tem, então, nessa função, a nossa classe, né? Agora, vamos ver sobre o tratamento da colisão, né? Que envolve, por exemplo, no caso da sondagem linear, ter que percorrer a tabela até encontrar uma posição vazia, né? Encontrar uma posição disponível. E aí, então, a gente tem que aplicar esse processo de sondagem em todas as operações, né? Quando a gente quer inserir um elemento, a gente tem que fazer a sondagem. Quando a gente quiser remover um elemento, a gente tem que fazer essa sondagem para descobrir, e inclusive a busca, né? Que a gente até viu um caso de busca que a gente precisa aí também percorrer a nossa tabela para ter certeza que o elemento está na tabela ou não. Então, esse nosso processo de sondagem vai estar aí em todas essas funções. E aí, então, a gente precisa definir a estratégia de sondagem e ajustar, né, para poder fazer essa adaptação aí para resolver o problema da colisão. Então, por exemplo, a gente vai precisar ajustar um pouco a nossa função de dispersão, né, porque agora a gente vai incluir dentro da fórmula da nossa função de dispersão o passo, né, e dependendo da técnica que você vai utilizar, e você tem passos lineares, passos quadráticos, então a gente vai ter que fazer uma pequena modificação na nossa função de dispersão. E além disso, na função de inserção, ou busca e remoção, né, que na ocorrência de colisão, a gente tem que agora ter um processo iterativo que vai permitir fazer a sondagem, que é ficar caminhando nessa tabela até encontrar o elemento ou encontrar uma posição vazia. Então, o nosso processo de busca vai ser encontrar uma posição vazia quando a gente quiser inserir, ou encontrar um elemento ou um dado quando a gente tiver uma operação de busca ou remoção. Então, de qualquer maneira, nessas três operações, a gente tem que ter esse processo de busca, esse processo de sondagem. O que vai mudar é o valor que a gente quer buscar. No caso da inserção, a gente quer buscar um valor vazio, e da remoção e da busca, a gente quer encontrar um dado. Então, isso é a única coisa que muda nesse processo de busca. Então, se a gente for pensar no nosso algoritmo de busca, né, então, criar a nossa função de busca, né, que vai receber a nossa tabela, o dado que a gente quer encontrar, ou seja ele um valor vazio ou uma chave, né, e aqui o valor que a gente gostaria realmente de encontrar. Então, aqui a gente está criando a nossa função, né, de chamada busca.
em que a gente vai passar aqui a nossa tabela, a gente gostaria de encontrar nessa tabela algum elemento, o dado que a gente quer buscar e o valor, né, que seria esse valor, seria ou o valor vazio, né, ou o valor da nossa do objetivo de busca ou de remoção. Então, seria um desses aí. Então, se a gente tem a nossa função de dispersão aqui implementada dessa forma, diretamente aqui, é o dado mod m, né, que é o tamanho da nossa tabela, essa variável k vai retornar essa chave para a gente, e aí, então a gente tem essa variável p que vai armazenar esse caso temporariamente, né, e aí então a gente vai precisar agora do nosso passo. Que num primeiro momento, enquanto não tiver colisão, como a gente tinha visto aqui, se a gente for voltar aqui os slides, né, lá na nossa parte 2, né, que a gente viu um resumo dessas tabelas, dessas funções, né, então o que a gente tem aqui? Ó, exatamente o passo, né, de cada uma dessas funções. Inicialmente, quando essa variável passo tem o valor 0, significa multiplicar 0 vezes isso aqui, então isso aqui vai anular tudo. Então, no final das contas, a gente só vai ter a função original. E é exatamente isso que a gente quer fazer também, né? Então, a gente quer implementar exatamente essa função. Então, voltando para o nosso slide, esse passo é exatamente aquele termo ali, né? E aí que a gente tem que fazer esse processo de busca, que envolve o quê? Ó, dado que eu estou nessa posição P, que é a posição que eu vou tentar encontrar aqui esse valor K, né, que a gente está atribuindo temporariamente para essa variável P, que a gente vai ficar ajustando ela. Então, dado que a gente quer acessar essa posição aí para verificar que a gente tem o valor, então a gente vai perguntar se naquela posição o que eu tenho ali é diferente de valor. Se a gente tiver qualquer coisa diferente de valor, então quer dizer que naquela posição a gente ainda não tem o nosso elemento a ser encontrado, né? E como esse nosso passo vai ficar incrementando, para ficar a gente tentando outras posições, a gente vai fazer isso até percorrer a tabela inteira. Então, esse valor de passo tem que ser até menor que m, né, para a gente não ficar infinitamente incrementando isso aí e tentando outras posições. Então, enquanto essas duas condições forem verdadeiras, a gente vai incrementando o nosso passo que começou em 0 e vai tentar buscar outras posições. Então, agora a gente vai incrementar o nosso passo, esse passo que vai valer 1. Então, como a gente está com a sondagem linear, aqui então a gente tem vezes 1. E o k é a chave que a gente quer tentar, né, é a posição que foi dado para a nossa função inicialmente aqui, ela deu essa posição k, e esse p vai ser a nossa nova posição. E aí, então, ele vai gerar para a gente uma nova posição, e aí isso aqui vai iterativamente acontecendo até que a gente alcance aí o limite da nossa tabela. Então, a gente vai perguntar agora para um novo valor de P, se nessa nova posição eu tenho um valor ou não. A gente vai ficar fazendo isso até o passo chegar aqui no limite da nossa tabela, né? A gente percorreu tudo isso. E aí a gente verificou que lá nessa posição que a gente está com o nosso P, a gente encontrou o valor, então a gente retorna que essa é a posição onde está esse valor aí. Agora, quando isso é diferente do valor, significa que a gente não achou. Ou seja, a gente percorreu a tabela inteira, não encontramos esse valor aí, certo? Então esse valor não é igual ao valor que estava na tabela na posição P. A gente pode indicar isso retornando um vazio. Ó, não achei, vou retornar nada, né? Vou retornar vazio. Então, se a gente for simular esse exemplo, para essa tabela aqui, né, assumindo que a gente vai criar uma tabela que tenha o elemento 1 na posição 1 vazio, a 3 vazio e a 4 vazio, ou seja, eu tenho 12 na posição 5, eu tenho 13 na posição 6, eu tenho 14 inserido aqui na nossa posição 0, a gente vai ter essa tabela aqui, exatamente essa tabela aqui. Então, tem disponível essas três posições que estão com none. E aí, o que eu quero fazer? Né? Então, a gente vai pegar o M aqui, que vai ter o tamanho da nossa tabela, vai pegar o dado que a gente quer inserir e passar para essa tabela esse dado que a gente quer inserir. Então, como a nossa função aqui tem esse terceiro parâmetro que está igual a none, isso aqui significa que esse parâmetro ele é opcional, né? Quando a gente inicializa ele com none. Então, ou seja, se eu não tiver nenhum terceiro parâmetro para passar, né, eu posso, então, não passar nada, né? Deixo somente dois parâmetros. Isso porque a gente colocou esse none aqui, indicando que esse terceiro parâmetro é opcional. Quando não tiver nada, esse valor aqui vale none. Então, exatamente esse é o valor quando a gente não passa esse terceiro parâmetro. Ele já é automaticamente none. Agora, nesses outros aqui, a gente é obrigatório passar. Então, a gente não tem. Se você não passar esse parâmetro aqui, o que ele vai ser? Essa função, o que o t vai valer? O que o dado vai valer? Então, aí é obrigatório. Então, nesse caso aqui, a gente vai passar esses dois parâmetros. Significa, então, que a tabela vai estar com um valor t, o dado vai estar com dado e o valor vai estar valendo none. Então, significa que eu quero buscar uma posição vazia. Esse é o meu objetivo dessa busca, encontrar uma posição vazia para
colocar o nome. Então, se nesse meu processo de busca eu não encontrar uma posição com valor vazio, que é o nome, significa que não tem nenhuma posição vazia, eu não consigo inserir nada. Agora, se tiver, ele vai retornar para a gente. Agora, se eu quisesse fazer a busca de um determinado valor, era só repetir o campo dado aqui de novo como terceiro parâmetro. Então, a gente vai tentar encontrar aqui esse terceiro parâmetro. Então, se a gente for acessar aqui o nosso código, a gente vai ver, então, esse passo a passo aí. Então, joia. Então, agora aqui a gente acessando aquele link que vai dar para a gente esse código, que tem essa implementação igual está ali no slide, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa nossa função. Então, vou dar um next aqui. A gente vai, então, agora criar essa tabela, que é a tabela que vamos assumir que já fizemos algum processo de inserção e os elementos 12, 13, 14, 16 ficaram exatamente nessas posições. Então, vou criar uma variável m, que vai ter o tamanho dessa tabela, que nossa tabela aqui tem tamanho 7, né? A função len traz justamente esse tamanho da estrutura de dados. Vou criar uma variável dado com o número 19, que é que eu quero inserir, que é com o número 19 que eu gostaria de inserir. E aí, então, agora a gente vai chamar a nossa função de busca. E lá na nossa função de busca, olha só como é que vieram os parâmetros. Então, a gente passou aqui a tabela e o dado, só 2 parâmetros. Então, nessa ordem que a gente vai atribuindo. Então, T ficou com a nossa tabela, que é exatamente o que tem lá no nosso campo tabela. O dado ficou com o valor 19, que é exatamente o que a gente tem aqui com 19, né? E o valor, como a gente não passou nada, ele já está automaticamente none. Então, dentro da função de busca, esses são os valores dessas variáveis aqui. Então, com base nesses valores, agora a gente vai começar a caminhar nessa estrutura. Vou dar um next aqui. Então, aqui a gente vai criar uma variável k, que vai fazer o método da divisão e falar, ó, o 19 tem que estar lá na posição 5. A gente vai olhar aqui na posição 5, ela está ocupada, né? Então a gente não pode ocupar essa posição aí. Então, se a gente for olhar aqui, né, o que a gente... Vou repetir, tá? Então, se a gente quiser olhar aqui, eu quero acessar esse K, esse dado na posição 5, que foi dado aqui. E aí, para isso, então, a gente vai verificar aqui. Como a gente está vendo que a 5 está ocupada, a gente não vai poder inserir aí. Então, a nossa variável P está inicialmente igual ao K, com esse parâmetro aí, e o passo nosso está 0, né? Ou seja, é o primeiro passo, a primeira tentativa. Como nessa posição eu não encontrei o valor none que eu quero encontrar, ou seja, eu quero buscar nessa tabela a posição vazia, então como eu não achei nessa posição 5, porque tem um valor preenchido aqui, eu vou tentar agora encontrar na posição seguinte. Então, meu passo vai incrementar, e aí quando eu aplico na nossa fórmula, né, da função da sondagem linear, né, ele vai dar para a gente o próximo passo, que agora é a posição 6. Ele está falando, ó, tenta lá na posição 6. Aí, quando a gente voltar aqui para essa pergunta, lá na posição 6 tem um none, que é o valor que a gente está buscando? Não tem. E esse passo é menor que o tamanho da tabela? Esse passo é menor que a nossa tabela. Então, a gente continua esse processo aí, que o nosso M ali está valendo 7. Então, a gente continuando esse processo, aí, então, a gente vai incrementar mais uma vez, porque na posição 6 está ocupado, né? Vou encontrar a nova posição, que a posição agora nova é a 0. E aí, agora eu vou perguntar, lá na 0 está disponível? Ou seja, está none, tem valor none lá? Não tem. Esse passo é menor que M? É ainda menor que M. Então, a gente continua. Então, a gente vai incrementar o nosso passo até chegar aqui agora na posição 1. E aí, na posição 1, eu encontrei o valor que eu estou buscando, que é o valor none? Sim, encontrei. E aí, então, a gente sai fora desse lado. E como essa tabela na posição P, né, que é a tabela na posição 1, é exatamente igual ao valor que eu estou buscando, que é o none, então a gente achou. Então, podemos retornar essa posição P aí. E aí, então, tendo essa posição P, o que eu tenho que verificar agora? Se esse P que veio da nossa função é uma posição ou é um none. Nesse caso, como a gente tem um valor diferente de none, significa que a gente, então, achou a posição desejada, né, o valor desejado. Então, o que a gente vai fazer? Agora é o processo de inserção. E lá nessa posição P, né, que é a posição 1 aqui nossa, e acessar esse campo e substituir o none que tem lá pelo dado. E aí, agora a gente tem o valor 19 aqui. Então, esse método aqui funciona tanto para poder buscar uma posição vazia na nossa tabela para inserir, quanto buscar um elemento, né, para poder saber se ele está na nossa tabela ou não. Então, joia, né? Então, aqui a gente executou, né, o passo a passo para poder visualizar esse código, né, essa execução. Então, aí agora, para poder fazer o processo de remoção, né, se a gente for verificar, a gente só teve que ajustar exatamente aqui o dado, que é o terceiro parâmetro que a gente quer buscar. Agora a gente não quer buscar um none, né? Agora a gente quer buscar um dado. Então, a gente vai passar como terceiro parâmetro o valor que a gente quer buscar. E aí, então, ao invés de inserir o dado naquela posição, o que a gente quer inserir naquela posição é um none. Então, se tiver um none ali, significa que aquela posição está desocupada, né? Ou seja, o elemento que tem ali foi removido. E aí, então,
a gente vai conseguir remover esse elemento, né? Então, executando esse código aqui, vai ser exatamente esse processo de remoção. Então, se a gente for comparar aqui, ó, os dois slides, né? A gente pode notar aqui nessa transição que a única coisa que está mudando é isso, é o dado que está aparecendo aqui e o nome. E aí, então, a gente tem implementado o processo de remoção. Então, é bem similar, porque é basicamente você ter essa posição, uma vez que você tem, você decide. Se é inserir, você vai colocar o valor, se é none, de uma certa se você quer remover, de uma certa maneira, você vai inserir também, só que você vai inserir none, em vez de ser o valor. Então, a inserção e remoção são bem similares. Agora, quando a gente vai fazer o encadeamento, por meio, por exemplo, de uma lista ou uma fila ligada, a gente então tem que ter em cada posição dessa estrutura de dados, dessa tabela, né, desse dicionário, a gente tem que ter cada um deles associado à nossa lista, né? E a gente sabe que para implementar uma lista, uma fila, por exemplo, a gente precisa desses dois apontamentos, né? De onde começa a nossa estrutura de dados, ou seja, o primeiro nó e o último. E aí a gente tem algumas configurações aqui, né? Então, vocês viram lá em algoritmos 2, né, que se a gente implementar a nossa fila, por exemplo, seria um tipo de lista. A fila é um tipo de lista. Se a gente implementar essa fila ligada, a gente pode implementar isso, que é o que a gente chama de nó cabeça, ou sem esse nó cabeça, né? A gente provavelmente viram, e aí é mais simples as operações quando a gente tem esse nó cabeça. Então, a gente pode dizer que esse nó aqui, que não vai ter funcionalidade nenhuma, é só para facilitar algumas operações de inserção e remoção. Isso aqui indica para a gente que a gente tem uma lista vazia, né? Ou seja, quando tem somente esse nó que não tem nada, é vazia. Agora, quando a gente tem essa lista que tem dois nós, significa que a gente tem aqui um elemento inserido. Então, a gente tem esses dois cenários aqui, são os cenários que a gente tem as nossas listas vazias, que estão aqui na posição 0 e na posição 2, e essa lista aqui que está associada à posição 1 já é uma lista que tem um elemento, um elemento que provavelmente estaria por aqui. Certo? E esse elemento só veio aparecer aqui, né? Como é o primeiro elemento, então seria o elemento que a gente vai inserir, né? A partir desse próximo aqui, se a gente inserir mais um elemento, seria o elemento que houve colisão, né? Então, ou seja, se a gente tivesse que contabilizar o número de colisões nessa estrutura, nesse cara aqui, por enquanto, não teve nenhuma colisão, porque a gente vai inserir o elemento nessa lista. Então, o primeiro elemento da lista é sempre o elemento que deveria estar aqui nessa posição do vetor. Mas como a gente está associando cada posição com o endereço de uma lista, então a gente não vai conseguir armazenar o número aqui, mas nessa lista aqui. E aí, então, a gente tem que o primeiro elemento aqui de cada uma dessas listas são os elementos que foram inseridos sem colisão. Aí, a partir daqui, já seriam os elementos que apareceriam quando houvesse colisão. Então, aí, pensando nessa estrutura de dados nossa, né, criar aqui o nosso nó, né, que tem exatamente esses campos, né, que tem o campo D, que tem o dado que eu quero armazenar, e o ponteiro para o próximo, né, que inicialmente vai começar vazio. E o que a gente vai fazer, então, criar uma estrutura de dados é um nó, que é um elemento que tem esses dois campos, né? Ele tem um parâmetro D, que é o valor que eu quero inserir, e ele tem um parâmetro próximo aqui, que vai guardar o endereço do nosso próximo elemento da lista. Certo? Então, a gente tem esses dois campos aqui associados à nossa classe nó, né? Então, cada nó vai ter esses dois campos. Então, o que a gente quer fazer é uma lista que organiza esses nós, né? Então, a gente pode criar agora a nossa classe lista aqui, lista L, que vai ter a função de inicialização, que não vai precisar passar parâmetro nenhum no momento, né? Então, a gente vai criar um campo início, que vai estar apontando para esse nó que não vai ter nada inicialmente, que é o que a gente está chamando de nó cabeça. A gente vai ter um apontamento para o fim, que vai estar exatamente igual ao início, ou seja, os dois vão estar apontando para esse mesmo nó cabeça aqui. E esse N aqui, que é o número de elementos que a gente tem nessa lista, né? Inicialmente, 0, que a gente só tem um nó cabeça ali. E a gente tem um processo, a função de inserção na nossa lista. Como que funciona o processo de inserção? A gente vai criar esse nó, né? Então, a gente vai criar esse nó que a gente gostaria de inserir, né? E a gente vai acessar o campo próximo dessa lista, né? Do início, ponto próximo, vai verificar se esse próximo está vazio, significa então que a gente pode incorporar, né? Ou seja, só tem o nó cabeça ali na nossa estrutura de dados. Então, o que a gente tem que fazer é acessar esse nó cabeça, né, através do campo proxy, e fazer o próximo dele apontar para esse nó que a gente acabou de criar. Então, a gente está querendo pegar esse nó cabeça que já está lá e verificar se o campo próximo dele está vazio, né? Então, esse campo que está acessando esse nó cabeça, nesse nó cabeça eu vou acessar o campo proxy e verificar se está vazio. Então, significa que nesse nó cabeça está none. E o que a gente vai fazer é pegar esse próximo dele e conectar com esse novo nó que a gente acabou de criar aqui. Caso contrário, né, significa então que a gente tem que percorrer, né, para poder encontrar essa próxima posição para poder inserir. Então vamos executar aqui, para a gente visualizar esse código. Então, se a gente for visualizar aquele código, né, então a gente vai estar primeiro criando a nossa classe nó, né, que tem só esse parâmetro aí, a nossa classe lista. Então,
A gente vai criar uma lista inicialmente com aqueles elementos, e aqui eu estou inicializando a nossa classe com que cada posição dessa tabela, né, na posição 0 tem um objeto do tipo lista L, na posição 1 o lista L, que é exatamente o nome da nossa classe, ou seja, eu quero ter tudo isso, né, todas essas componentes em cada posição da nossa tabela. Então, se a gente for verificar isso, exatamente isso que a gente vai construir. Deixa eu dar um passo maior aqui para a gente pular essas etapas, até a gente ter a nossa tabela construída. Então, pronto. Né? Então, aqui a gente tem a nossa tabela construída. Então, se a gente for acessar aqui esse monte de apontamento, né, exatamente dessa tabela. Então, a gente tem a nossa tabela aqui na posição 5, né? A gente tem acesso a essa lista, né, na posição 5 aqui, ó, que está em vermelho. Nessa posição 5 eu tenho acesso a essa lista que tem um início, que tem um fim, que tem um N vazio, e o início dela está apontando para esse nó, que tem o campo D none, o próximo none, e o campo fim dele também está apontando para esse nó. Né? E se a gente for verificar o próximo, vamos tirar aqui. Né? Então, se a gente for verificar aqui o próximo, né? Aqui agora a gente tem na posição 4. Na posição 4, a gente também tem acesso a essa lista, que tem um campo início, que tem um campo fim, que a variável n está valendo 0. E tanto o início como o fim estão apontando para esse nó. Então, todas essas listas aqui, ó, essa outra lista e essa outra lista, todas essas listas estão em cada uma das posições do nosso vetor. Né? Até a posição 0, que a gente tem aqui essa lista, que o início e o fim estão apontando para esse nó. Né? E então, se a gente for acessar, ó, na tabela 0, eu quero inserir o valor 14, vamos supor que a nossa função de espalhamento falou, ó, o 14 tem que estar lá na posição 0. Então, a gente vai fazer tabela na posição 0 e chamar a função inserir daquela lista que está lá na posição 0. E aí, fazendo esse processo, a gente vai, então, percorrer essa lista lá na posição 0, que é essa lista aqui, e vai adicionar esse elemento lá na posição 0. Né? Então, a gente vai criar esse elemento, vai adicionando, a gente vai criar esse nó, e aí, agora a gente tem a nossa tabela na posição 0 inserida. Né? Acho que a 0 é essa daqui. Essa aqui é a posição 0. Então, esse nó aqui, essa lista, está lá na posição 0. Está associado com a posição 0. Se a gente for ver aqui o início, está apontando para o nó cabeça, e o próximo elemento aqui está apontando lá para esse nó que eu acabei de criar. Ficou aqui embaixo, né? Que é o 14 com apontamento para o próximo. Né? E aí, se a gente for seguir essa aresta, né, a gente vai ver aqui, né, que o fim está apontando exatamente para esse nó. Então, o início está nesse nó cabeça, o próximo está apontando para aquele nó que a gente acabou de criar, e o fim está apontando exatamente para esse nó que a gente acabou de incluir aqui. Certo? Então, a gente tem um elemento nessa lista da posição 0. E a gente vai fazendo isso para todas essas posições. Né? Então, dessa maneira, a gente vai conseguindo inserir em cada uma dessas posições, né, esses elementos da nossa lista para a gente ter a nossa lista com esses elementos inseridos. Né? O interessante aqui do Python Tutor é que a gente consegue, embora aqui vai ficar agora um emaranhado de conexões, né? Mas a gente consegue visualizar exatamente como que está ficando a nossa lista, né? À medida que a gente faz esses processos aí de inserção. Né? E aí até chegar aqui, né, na nossa última posição. Né? Então, por exemplo, a gente quer inserir o valor 19, e aí foi dado que o 19 tem que estar numa lista, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai acessar essa posição da lista, criar aqui o nosso dado 19, né? Então, a lista que a gente tem acesso é essa lista aqui, que está na posição... essa aqui, né? Essa lista que está aqui, ó, na posição 5. Então, teria que inserir o 19 nessa posição 5. Então, a gente vai inserir esse 19 na posição 5. A gente vai incorporar, né, nessa posição 5 o 19. E aí, a gente vai incrementando o tamanho dessa lista à medida que a gente inseriu. Então, a gente já tinha o 12 lá na posição 5. E agora, a gente aplicou a nossa função de dispersão, inseriu esse valor lá nessa posição K, né, que é exatamente a mesma do 12. Então, se a gente for lá acessar a posição 5 da nossa lista, né, que tem dois elementos, que é exatamente essa lista aqui, né, então a gente tem o início apontando para esse nó cabeça, o próximo dele aqui apontando para o 12, que é o elemento que a gente tinha, e o próximo do 12 é exatamente o 19, né, que a gente acabou de inserir. E aqui a gente tem um apontamento que é lá do fim. O fim dessa lista está apontando para o 19, que é o segundo elemento que eu tenho aqui. Então, dessa maneira, a gente conseguiu, né, com esse código, fazer
esse processo de inserção desses elementos aí, certo? Nas nossa estrutura de dados com lista encadeada, beleza? Então, joia, né? Aqui, então, a gente teve acesso a esse código para ver como que seria esse tratamento, né, dessas colisões. Então, a gente visualizando, né, fazendo a mesma coisa que a gente fez, mas talvez aí de uma maneira aqui mais controlada. Então, quando a gente tentou inserir, né, na tabela da posição 0, 14, então a gente vê aqui, criou uma lista em que eu tenho 14 inserido aqui. Então, o início e o fim estão apontados, né? A gente tem aqui na posição 2, né, o 16 inseridos, então significa que aqui na posição 2, essa lista está com 16. Na posição 5, a gente tem o 12 inserido aqui. Na posição 6, a gente tem o 13. E aí, então, o que a gente fez foi aplicar a função de dispersão para esse dado. Ele falou que o nosso K, aqui no caso, foi 5. Então, a gente deveria inserir o valor 19 nessa lista aqui, certo? Então, o que a gente tem que fazer para inserir? Acessar essa lista, acessar o último elemento que está aqui, apontado para esse 12, né? E fazer o próximo dele apontar para esse novo nó, e depois atualizar o fim, falar que o fim agora está apontando para esse nó e a gente tem essa nova configuração. E aí, então, esse seria o processo de inserção nessa lista. Assim como a gente já fizeram lá em Alg2. Bom, de resumo, o que a gente tem? Né? Nessas técnicas de sondagem, nós temos então que percorrer a tabela inteira para poder, por exemplo, buscar um valor, e esse custo agora vai ficar proporcional ao tamanho da tabela, né? Já na técnica encadeada, né, que a gente utiliza uma segunda estrutura de dados, além de percorrer, a tabela a gente não precisa percorrer, né, mas a lista a gente precisa percorrer. E se a gente falar que essa lista tem um tamanho L, né, a maior lista dessa tabela tem um tamanho L, então no pior caso, a lista que eu tenho que percorrer vai ser sempre essa maior. E aí se a gente tiver essa lista de tamanho L, então o tamanho da busca vai ser o custo da busca vai ser proporcional a esse tamanho L. E aí, o que a gente tem com relação ao tamanho dessa lista? Né? É que ela tem um tamanho médio, né? Talvez aí uma proporção, algo desse tipo, né? Que se você tem 1000 objetos para inserir, a sua lista, e você tem, sei lá, 20 posições ou 50 posições, essas listas têm uma proporção disso, né? De modo que você tem que cada lista tem um tamanho médio aí de L sobre N, né? Que seria um tamanho médio de lista, indicando aí que a sua função de distribuição, né, vai fazer uma distribuição equilibrada dessas N chaves nessas listas aí, né, nessas quantidades de listas aí. Então, se a maior lista tem esse tamanho igual a M, então a gente vai ter que o custo da busca fica, no pior caso, igual às técnicas de sondagem. Né? Então, se a gente tiver uma lista, que a maior lista que a gente vai conseguir com uma função de dispersão vai ser uma lista de tamanho M, né? Então o tamanho da busca nessa estrutura de dados vai ser a mesma da sondagem linear. E aí, então, a gente tem as duas equivalentes, né, para poder fazer esse tratamento aí. Aí, que talvez vai mudar é o tamanho dessa tabela, né? Talvez o tamanho da tabela mude, mas o tamanho dessa lista, se ficar igual à da sondagem linear, a gente tem o mesmo custo, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui então a gente encerra esse conteúdo, né, que envolve essas implementações em Python, né, desses conceitos, né, e aí então pratiquem essas implementações, acessem esses códigos, né, vão brincando lá no Python Tutor com essas variáveis, com esses campos, vão tentando fazer novas funções, adaptando, né, para poder verificar e analisar o comportamento desses métodos, né, com essas implementações em Python. Tudo jóia? Então bons estudos para todos aí e até a próxima aula.